Oi, meus amores, tudo jóia com vocês? Vamos lá para a parte 2 do nosso vídeo, da nossa aula. E você deve estar se perguntando, como assim? Ela já começou a carreira, não vai ensinar? Calma, vou explicar o que aconteceu. Lá estava eu, feliz da vida, gravando mais uma parte dessa aula. Já tinha gravado várias carreiras e aí eu fui abrir o aplicativo que eu junto os vídeos e fui ver com quantos minutos já estava. Daí, o que acontece? Coloquei lá para me assistir um pouco e pá, o vídeo parou. E eu, gente, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, já gravei várias partes. Fui lá nos arquivos e vi que os vídeos estavam todos perdidos, todos corrompidos. Não, não estavam reproduzindo. Daí, o que foi que eu tive que fazer? Excluir tudo e começar tudo de novo, porque eu acho que foi porque eu coloquei para gravar e salvar no cartão de memória, que foi um cartão de memória novo que eu comprei de 64 GB, né? Porque trabalhar com vídeo exige uma memória maior. Embora meu celular tenha bastante memória, mas mesmo assim não é suficiente, porque vídeo, principalmente em boa qualidade, como eu gravo, né, um pouquinho melhor, 720p, exige bastante de memória, né? Cada vídeo que eu gravo é geralmente 2 gigas, né? Então demora para enviar para a internet, para o YouTube e também precisa de um espaço para armazenar. Mas tá, vocês não têm culpa disso, né? Então eu venho aqui ensinar para vocês, mostrar o que foi que eu fiz nessa primeira carreira, gente, porque eu tive que desmanchar várias carreiras. E aí eu pensei, não, gente, eu acho que pelo menos essa dá para me salvar, porque ela é bem simples. E aí o que foi que eu fiz? Eu subi aqui 3 correntinhas, né, para dar início nessa carreira. E aí na sequência eu fiz 4 pontos altos nessa argolinha, tá? De 4 correntinhas que a gente fez na carreira anterior. Em cima do ponto baixo, eu fiz aqui um ponto alto. Na argolinha, 4 pontos altos. No ponto baixo, um ponto alto. E segui trabalhando aqui dessa forma, sempre repetindo isso até eu chegar aqui em cima, tá? Que eu fiz minhas 4 correntinhas normalmente, um ponto alto. E aqui eu fiz um aumento. Então, nesse ponto baixo, perdão, nesse ponto baixo central aqui, ó, retinho, a gente tem um ponto baixo. A gente vai fazer 5 pontos altos, tá? Que vai ser o aumento dessa carreira para que continue reto. Daí, todo o restante da carreira a gente vai trabalhar da mesma forma. Em cada argola, a gente faz 4 pontos altos. Em cima do ponto baixo, a gente faz um ponto alto. Tá, daí você pode se perguntar o seguinte, Débora, eu fiz dessa forma, mas abriu bastante, aumentou meu trabalho, porque eu estou utilizando outra linha, outra agulha e tal. Então, o que eu te recomendo? Ao invés, se o seu abrir, né, bastante, se for esse o seu caso, ao invés de colocar 4 aqui no meio, você coloca apenas 3 em cada uma das argolas, tá? E no ponto baixo você coloca um ponto alto normalmente, tá? Você pode também mudar de agulha, de repente usar uma agulha mais fina para poder fazer. Vocês percebem que o meu não aumentou, né? Continua reto aqui. Então, gente, eu vou terminar aqui essa carreira, falta esse pedaço ainda para me fazer. E quando eu terminar, eu volto com vocês, tá? Mas é bem simples essa carreira, não tem segredo, é só colocar em cima de cada ponto baixo um ponto alto e em cada argola 4 pontos altos. Então, já volto com vocês. Finalizada essa carreira, gente, nós vamos alongar um pouquinho a laçada aqui, deixar ela um pouco folgada. Vim aqui atrás, passar a agulha de trás para frente antes das correntinhas, passar a agulha pela frente e puxar o fio, fazer um ponto baixíssimo, tá? Apenas para a gente passar a laçada aqui para trás e já ficar com esse primeiro ponto em relevo. Subo, acho que vou fazer de novo, porque de repente vocês têm dificuldade em fazer, né? Então, deixei aqui folgado. Por que eu deixo folgado? Para facilitar o que eu vou fazer agora, que é passar a minha agulha aqui por trás, pela frente, deixar o ponto lá atrás, ó. Daí aqui eu puxo o meu fio, tá vendo? E passo por dentro dessa laçada que eu alonguei, fazendo um ponto baixíssimo.
Daí eu subo uma, duas, três correntinhas e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, pegando sempre em relevo, até eu chegar lá em cima na parte onde a gente vai fazer o aumento. Então, vamos continuar fazendo aqui dessa forma, tá? Pontinho sobre pontinho, sempre pegando em relevo. Quando eu chegar lá em cima, eu volto com vocês. Cheguei aqui na parte de cima, olha só, vai ficando relevinho aqui. Nós temos 5 pontos altos. Eu fiz normalmente pontos altos nos 2 primeiros dos 5. No terceiro, a gente vai fazer um aumento, tá? Então, aqui, ó, eu pego ele em relevo e faço um ponto alto. No mesmo lugar, ou seja, sobre ele novamente, em relevo também, eu faço mais um ponto alto. E novamente mais um, ou seja, 3 pontos altos no terceiro ponto dos 5, tá bom? Nos outros dois, eu vou fazer normalmente um ponto alto para cada um deles. E sigo trabalhando toda a minha carreira em pontos altos em relevo, tá? Então, a gente fez aqui o aumento, colocando 3 pontos altos no terceiro ponto dos 5, né, que é o pontinho central. Daí, é só a gente trabalhar todo o restante da carreira em pontos altos em relevo. Quando eu terminar essa carreira e estiver aqui, eu volto com vocês. Finalizei a carreira com ponto baixíssimo e essa próxima carreira a gente também vai trabalhar em pontos altos em relevo, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai iniciar da mesma forma que a gente iniciou essa carreira que a gente acabou de terminar. Então, eu folgo um pouquinho mais minha laçada, vou lá atrás, pego meu ponto, puxo e faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas e vou trabalhar essa carreira inteira em pontos altos em relevo. Vou passar pelo aumento, sem fazer nenhum aumento, tá? Eu vou fazer aqui um ponto para cada ponto de base, inclusive na parte lá de cima do aumento. Ou seja, eu vou trabalhar aqui toda essa carreira, vou passar aqui. Quando eu chegar aqui no aumento, eu vou passar reto, ou seja, eu vou fazer apenas um ponto alto para cada um dos pontos de base e seguir trabalhando toda a carreira, tá? Uma vantagem aí de eu ter desmanchado algumas carreiras é que eu sei, né, o que que vai, como que vai ficar o trabalho. Então, no meu caso, quando eu fiz, né, essa terceira carreira, que eu desmanchei, né, estou fazendo de novo, não foi preciso fazer aumentos aqui, tá? Eu fiz um ponto alto para cada ponto de base por toda a carreira e ficou retinho. Mas no seu caso, você vai observar, tá? Você vai fazer ponto alto, passar aqui fazendo um ponto alto para cada um. E quando você estiver aqui assim, você observa. Se estiver fechando um pouco, assim, mais ou menos, você vai fazer aumento, tá? Você vai colocar 3 pontos altos juntos no terceiro, no ponto central aqui, ó, no segundo dos 3 que a gente fez na carreira anterior. Nesse ponto aqui, ó, se for preciso, se o seu estiver começando a fechar, você vai fazer um aumento aqui, colocar 3 pontos altos em relevo nesse ponto central, tá? Que é o central dos 3. Mas, se não precisar, é só você passar um ponto alto para cada ponto de base. Então, vou fazer toda a minha carreira aqui dessa forma que eu expliquei para vocês. Chegando no final, eu retorno, que aí a gente já vai fazer a mudança do ponto. Carreira finalizada e fica assim nosso trabalho, ó. Tá? Com essas duas fileirinhas de relevo. Agora, gente, nós vamos voltar a trabalhar com ponto X. Então, a gente vai subir 3 correntinhas, uma, duas, três, voltar no pontinho anterior e fazer um ponto alto. Assim, a gente já fez o nosso primeiro ponto X.
Na sequência, eu pulo um ponto, no seguinte eu faço um ponto alto. Volto no pontinho que eu pulei e faço um ponto alto também. É aquele mesmo pontinho que a gente trabalhou aqui o triângulo, tá? O pontinho X. Daí a gente vai sempre fazendo esse mesmo trabalho, com muito cuidado, para mim não trabalhar novamente, não contar com esse ponto que eu já fiz ponto alto, tá vendo, ó? Então, eu vou pular o próximo, no seguinte, eu faço um ponto alto, volto no ponto anterior que eu pulei e faço um ponto alto também. Então, eu vou seguir trabalhando em pontinho X, até eu chegar lá em cima, na parte do aumento, tá? Sempre fazendo aqui dessa forma. Então, gente, eu trabalhei aqui em ponto X até eu chegar aqui em cima, ó, bem próximo do centro, tá vendo, ó? Se eu colocar aqui minha agulha, vai dar bem pertinho, né? Então, ó, nesse ponto X anterior aqui, né? Então, vocês vão fazer até chegar bem aqui também, tá? Basicamente, praticamente aí no mesmo lugar que o meu, tá vendo, ó? Bem no centro. Daí, a gente vai fazer um aumento, tá? Como que vai ser esse aumento? Eu não vou pular um ponto, tá? Então, no próximo ponto, eu já vou fazer um ponto alto. Então, deixa eu focar aqui mais de perto, porque fica melhor para vocês verem. Então, no próximo ponto, eu já coloco um ponto alto. Volto no ponto que eu já trabalhei e faço mais um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Volto no ponto que eu já trabalhei e faço mais um ponto alto. Então, a gente fica aqui meio que com 3 pontos em aumento, tá vendo? Bem aqui no centro eles ficam, ó, tá? O nosso aumento dessa carreira. Então, vai ser dessa forma. Daí, feito esses 3, eu já vou seguir aqui fazendo normalmente. Então, eu pulo um ponto no próximo, um ponto alto. Volto no ponto que eu pulei, faço um ponto alto. E sigo trabalhando em ponto X por todo o restante da minha carreira, tá? Vou fazer aqui toda a carreira e volto com vocês quando eu já estiver no final dela, para a gente iniciar a próxima. Então, fica assim essa parte do nosso aumento da carreira, tá bom? Vocês percebam, ó, que tá retinho, tá? Ele não pode fechar. Cheguei aqui no final da carreira e eu tive que fazer meio que um aumento, porque ficou faltando um pontinho, tá? Daí eu trabalhei aqui em cima desse ponto que eu já tinha começado a trabalhar. Mas aí, se vocês precisarem fazer isso, também não tem problema, tá? Para que feche certinho o ponto. Daí, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha de início. Um ponto baixíssimo no próximo ponto, faço uma, duas, três correntinhas, volto no ponto anterior e faço um ponto alto. Ficando assim nosso primeiro ponto X. Daí, eu vou trabalhar ponto X sobre ponto X, toda essa carreira, né, até eu chegar lá na parte do aumento, tá bom? Então, é só fazer pontinho X sobre pontinho X. O ponto X são 2 pontos, daí eu venho no segundo deles, faço um ponto baixo, volto no primeiro e faço ponto baixo não, gente, ponto alto, volto no primeiro e faço um ponto alto também, tá? Então, vamos seguir trabalhando aqui dessa forma. Quando eu chegar na parte do aumento, eu retorno com vocês. Cheguei aqui na parte do aumento, gente, e olha só, nós temos os 3 pontos X que eu fiz, você também fez, né, na carreira anterior aqui do aumento. Daí, eu fiz ponto X sobre o primeiro dos 3, tá? Normalmente. Daí, agora a gente vai começar a fazer aumento. Então, no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Volto no pontinho anterior que eu já trabalhei e faço ponto alto. Ponto seguinte, um ponto alto. Volto no pontinho anterior que eu já trabalhei e faço um ponto alto.
No ponto seguinte, faço um ponto alto. Volto no pontinho que eu trabalhei e faço mais um ponto alto. No ponto seguinte, faço um ponto alto. No ponto anterior, faço mais um ponto alto, tá? Então, a gente fica aqui nessa carreira com 5 pontos X, tá? Em cima dos 3 que a gente fez de aumento na carreira anterior, tá bom? Então, agora aqui na sequência, é só fazer ponto X sobre ponto X até terminar a carreira. Quando eu finalizar a minha, eu retorno com vocês para a gente iniciar a próxima. Terminei a carreira e já vou iniciar a próxima fazendo ponto baixíssimo no próximo ponto. Uma, duas, três correntinhas. Daí eu volto no ponto anterior e faço um ponto alto. E vou fazer ponto X sobre ponto X até eu chegar lá em cima na parte do aumento, tá bom? Então, nós vamos continuar fazendo normalmente ponto X sobre ponto X. Então, meus amores, passei aqui pela parte de cima. Eu sempre faço um teste antes de mostrar para vocês como fazer. E aí eu fiz o teste de fazer um ponto alto para cada ponto de base, para me ver se ia ficar bom. E olha só, como vocês podem ver, ficou retinho, tá? Não quis fechar nem nada. Então, eu deixei dessa forma mesmo. Então, aqui é só continuar fazendo ponto X sobre ponto X sem fazer nenhum aumento, tá bom? Olha só como que tá ficando aqui na lateral, tá? Tá ficando retinho aí, como vocês podem ver, tá? Ó, agora eu vou terminar essa carreira e volto com vocês que a gente vai mudar de ponto novamente. Finalizei a terceira carreirinha de ponto X e olha só como que tá ficando. Agora nós vamos trabalhar 3 carreiras em ponto alto, tá? Essas carreiras em ponto alto vão ser iguais essas aqui que a gente já trabalhou. Então, pelo que eu percebi das fotos, gente, várias fotos que eu tenho do vestido, nessa carreira, nessas 3 carreiras, a gente não vai ter aumento aqui em cima, tá? Foi o que eu pude perceber. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer as minhas 3 carreiras, você vai fazer as suas, iguais a gente já trabalhou nessa parte aqui e essa parte aqui também, tá? Sempre em relevo, um ponto alto para cada um dos pontos de base. Daí, se em alguma das 3 carreiras eu fizer a parte do aumento e eu ver que tem necessidade de aumentar, aqui em cima que eu tô falando, se começar a fechar, daí eu volto para mostrar nessa parte com vocês como fazer o aumento, tá? Se for necessário. Se eu ver que não é necessário fazer aumento, né? À medida que eu for fazendo as 3 carreiras, daí eu já vou voltar com vocês com as 3 carreiras prontas, tá bom? Então, o que que você vai fazer? Você vai subir 1, 2, 3 pontos, 3 correntinhas e fazer um ponto alto para cada ponto de base. Essa carreira vai ser assim, não vai ser em relevo. A partir da próxima carreira, ou seja, a próxima carreira e a seguinte, nós vamos fazer em relevo, tá? O que é em relevo, Débora? É isso aqui, ó. É pegar o ponto por trás, tá bom? Para que fique assim, dobradinho para frente e fique esse acabamento, tá bom? Então, vou fazer aqui toda a minha carreira fazendo um ponto alto para cada um dos pontos de base e vou passar aqui por cima normalmente. Se eu chegar aqui e ver que precisa fazer aumento, eu volto com vocês, tá? Isso válido para as 3 carreiras seguintes. Se não precisar, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, gente, cá estou eu na terceira carreira, tá? Fiz as duas e não precisei fazer aumento, ó, como vocês podem ver. Eu fiz apenas ponto sobre ponto por todas, por toda a carreira nessas 2 carreiras. Me atrapalhei um pouco para falar, mas tudo bem. Só que assim, gente, eu achei que abriu um pouco, ó, tá? Eu achei que deu
essa abertura aqui eu não queria que tivesse aberto, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Até que nesse lado eu achei que nem tanto, mas eu vou diminuir 2 pontinhos, tá? Um aqui, mais ou menos, e outro eu acho que por aqui assim, tá? Só no olho mesmo, sem contar ponto nem nada. Então, como que a gente vai fazer essa diminuição? Mas olha só, você só vai fazer essa diminuição se você também sentir que com essas carreiras, o seu vestido abriu, tá? Ó, nessa parte aqui dá pra ver melhor, né? Se eu comparar com isso aqui, porque ele era pra estar aqui, ó, reto. Então, ele abriu um pouco, eu não queria que ele tivesse aberto. Então, eu vou diminuir um pontinho aqui assim e outro aqui assim, mais ou menos, tá? De cada um dos lados. Então, aqui, ó, eu tô aqui no início da carreira, no início não, né? Já fiz bastante. Ó, tá aqui o início da carreira. E aqui eu vou começar, ou melhor, vou fazer uma diminuição. Então, no próximo ponto, ó, eu vou fazer ele em relevo, mas eu vou fazer só a metade do ponto, deixar na agulha. Daí, eu venho no próximo ponto, faço também a metade, deixo na agulha, ó, ficando com 3 laçadinhas, eu fecho todas juntas. Daí, eu vou seguir fazendo por mais alguns pontos, para me distanciar um pouquinho essas diminuições, tá? Fazer aqui alguns pontos, aí eu volto fazendo a outra diminuição. Fiz aqui alguns pontos, ó, tá bem aqui minha diminuição, eu fiz 14 pontos e vou fazer outra diminuição. Mas isso aqui você não precisa fazer exatamente 14 pontos também, só se você quiser, tá? Daí eu faço normalmente a metade de um ponto, fico com ele na agulha, faço a metade de outro ponto, fico com ele na agulha, tá? Vai ficar assim bem discreta essa nossa diminuição, tá? E aí a gente vai ter o resultado que a gente espera, né? Que é que diminua um pouco essa abertura, tá? Daí agora eu vou continuar fazendo aqui ponto sobre ponto. Passei aqui por cima, gente, ó, não fiz nenhum aumento, tá? E vocês podem perceber que tá retinho. E agora eu vou fazer as diminuições aqui. Mas, olha só, se no seu caso você precisar fazer aumento, tá? Se você sentir essa necessidade que tá fechando, ah, Débora, o meu não tá ficando igual ao seu, o meu tá emborcando, né, como a gente fala, tá fechando e não tá ficando certo. O que que você vai fazer? Tá vendo esses 3 pontos aqui, que são os pontos centrais? Esses aqui, ó. Pra gente subir neles, a gente vai ter aqui o centro, ó. O do meio, né, o segundo dos 3. Aqui em cima a gente tem um, o outro, e esse a gente seguir aqui, a gente vai ter o ponto central. Então, se você precisar fazer aumento, né, daí você vai fazer aumento nesse ponto central, tá? Sempre retinho aqui. Daí, você faz o aumento colocando 3 pontos no mesmo ponto de base, tá bom? Se você precisar, você faz dessa forma. Mas, se o seu ficar igual ao meu, daí não vai necessitar fazer esse aumento, tá bom? Então, aqui eu vou fazer uma diminuição. No próximo ponto, ó, vou pegar a metade do ponto, deixar na agulha, venho no próximo ponto, faço a outra metade, deixo na agulha e fecho tudo junto. Vou fazer aqui alguns pontos à frente e fazer novamente mais uma diminuição. Daí, eu já vou voltar com vocês no final da carreira, pra gente já trocar de ponto e iniciar numa nova sequência, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, eu acho que 14 pontos também, né, pra ficar mais ou menos igual ao do outro lado que eu fiz, e vou fazer uma diminuição dessa forma que eu mostrei pra vocês, tá? Daí, se vocês tiverem necessidade, vocês fazem também a diminuição. Se vocês não tiverem, né, se tiver tudo certo aí no de vocês, ele tiver o tamanho certinho, você não precisa fazer essa diminuição. Daí, você só vai fazer ponto sobre ponto, tá ok? Finalizei a carreira e agora a gente vai trabalhar novamente
com as florzinhas, tá? Então, ó, eu vou primeiramente começar dando a segunda opção para vocês, né? Caso vocês não queiram fazer dessa forma aqui, eu vou mostrar mais uma vez como fazer de uma forma mais simples. Então, a gente sobe uma, duas, três correntinhas no mesmo ponto de base, fazemos a metade de um ponto alto. Laço meu fio no mesmo ponto, a metade do segundo, laço meu fio no mesmo ponto, a metade do terceiro. Fecho tudo junto, tá? Essa é a opção que você tem para fazer ele mais, sem precisar estar puxando os pontos, tá? Daí faço uma, duas, três correntinhas no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, no mesmo ponto, metade de um ponto, no mesmo ponto, metade do segundo ponto, no mesmo ponto, metade do terceiro. Fecho tudo junto, tá? Daí, ó, já venho aqui, pulo 1, 2, 3, 4, no quinto, eu já vou fazer aí a mesma coisa, tá bom? Então, essa é a opção para quem não quer fazer o pontinho puff, tá bom? Daí, eu vou desmanchar porque eu vou fazer o ponto puff, né? Porque eu já comecei a fazer com ele, então eu vou fazer. Para quem tá fazendo ponto puff, vou relembrar. Lacei o meu fio no mesmo ponto, puxo, seguro com o dedo. Lacei o meu fio no mesmo ponto de base, puxo, seguro com o dedo. Lacei o meu fio pela terceira vez, introduzo no mesmo buraco, puxo, tiro esses fios que eu puxei, fico com dois aqui na agulha, faço um ponto baixo. Um, dois, três pontinhos no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e vou repetir o processo, tá? Por 3 vezes. 2 e 3. Tiro os fios que eu puxei e faço um ponto baixo, tá? Fica aqui dessa forma. Daí, eu pulo 1, 2, 3, 4. No quinto, ó, vou fazer aqui a mesma coisa. Puxo meu fio uma vez, puxo a segunda vez e puxo a terceira. Tiro todos, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 pontinhos, ou seja, 3 correntinhas no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas no mesmo ponto de base, vou puxar aqui por mais 3 vezes. Uma, duas e a terceira agora, 3. Fecho tudo junto, faço um ponto baixo. Então, a gente vai fazer aqui dessa forma, até eu chegar lá na parte do aumento. Cheguei aqui em cima, gente, e agora a gente vai fazer essa parte aqui, tá? Mas antes eu quero dizer para vocês que por 2 vezes aqui, ó, nessa lateral, eu pulei, ao invés de 4 pontos, eu pulei 5, tá? Para funcionar como se fosse uma diminuição, tá? Para que o meu vestido continue subindo reto, tá? Eu não quero que ele abra, tá? Então, eu fiz essa pequena modificação. Mas aí, você pode fazer ou não, tá? Vai depender aí vai ficar a seu critério mesmo. Então, o que foi que eu fiz? Eu escolhi um ponto aleatório aqui, dentre esses, tá? Um deles foi aqui que eu consegui identificar. Ao invés de pular 4 pontos e no quinto começar a fazer novamente, eu pulei 5 pontos e no sexto comecei por uma vez. Aí aqui eu continuei novamente, normalmente. E aqui eu não consegui identificar qual que foi, tá? Para vocês verem que fica bem discreto mesmo, não dá para perceber. Daí eu pulei também em um desses, tá? Então, por 2 vezes eu pulei 5 pontos e não 4, para dar um pouquinho, uma diminuição, tá bom? Então, eu cheguei aqui em cima, ó, na hora que, na parte, né, que a gente vai passar pelo local que a gente geralmente faz aumento. Então, o que que a gente vai fazer, ó? Aqui na sequência, nós vamos tentar colocar um ponto bem no centro, tá? Olha só, se vocês observarem essa parte aqui, a gente colocou um ponto bem no centro, ó. Tá vendo?
Então, a gente vai tentar fazer a mesma coisa aqui, tá? Mas assim, se por exemplo, no meu caso, esse último pontinho tivesse dado, por exemplo, um ponto antes ou dois aqui do centro, ó, o que que eu faria? Eu iria simplesmente pular alguns pontos e começar a fazer novamente, tá? Pular os pontos necessários, por exemplo, se tivesse um ou dois pontinhos isso aqui mais à frente, o que que eu iria fazer? Eu ia pular uns 2 ou 3 pontos apenas e já iria começar a fazer a minha pétala aqui, tá? Ia ficar um espacinho aqui no centro, tá bom? Eu não iria pular 4 pontos, porque essa parte ela exige que a gente deixe os pontos assim mais, não é folgados, mas assim, ela precisa ficar reta, então eu não posso puxar muito, né? Então vamos lá. Aqui eu vou identificar o ponto central, ó. Então eu pego aqui, me baseio por esses 3 de início, coloco aqui minha agulha e vejo, ó, bem aqui é o ponto central, tá vendo? Então, para mim fazer, eu vou pular só 3. No quarto ponto, eu já vou começar a fazer novamente, normalmente, né, a minha pétala. Ponto esse que já é praticamente não, é o do meio, né? Então, puxo aqui, uma vez, 2 vezes e 3 vezes. Tiro, faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Mesmo pontinho central, faço um ponto baixo. Um, dois, três. 3 correntinhas. E faço aquele trabalho novamente de puxar 3 vezes. Fecho tudo junto. Então, olha aqui, deixa eu focar melhor. Essa linha é muito brilhosa, gente. Eu acho que vai dificultar um pouco para vocês verem. Mas olha só. Tá vendo? Ó, ficou um pontinho bem no centro, ó. Tá? E aí, assim, a mesma quantidade que eu pulei desse lado, eu vou pular aqui desse lado para mim continuar. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui foram 3 pontos, então eu vou pular 1, 2, 3. No quarto, eu vou começar a fazer novamente as minhas pétalas, digamos assim, tá? Então, você vai pular, por exemplo, se no seu caso der para você pular as 4, você pula e faz um aqui no centro, tá? Se der para pular 2, você pula também 2 e faz um no centro, tá bom? Então, isso aí também vai variar um pouquinho, porque a gente tem diferentes quantidades de pontos aqui, né? Então, vai variar também. O importante é a gente ter um pontinho central aqui. Mas, como eu falei, também dá certo se você tiver um ponto aqui e outro aqui, tá? E aqui no centro ficar como se fosse, ó, como se fosse o centro bem aqui, ó, tá? Como se o centro fosse bem aqui. Daí eu tenho um ponto de um lado e um ponto do outro. Também dá certo, entendeu? Mas, como deu certo para ficar um ponto no centro, então tá tudo bem. Eu vou terminar essa carreira, lembrando que eu vou fazer essa diminuição que eu falei para vocês, né, de pular, ao invés de 4, pular 5 pontos por 2 vezes, aqui nessa lateral também, para fechar um pouquinho mais, mas relembrando que isso é totalmente opcional, tá? Eu resolvi fazer isso, eu poderia nem falar para vocês, mas como eu gosto de ser honesto, né, sobre o que eu tô fazendo na peça, e aí eu decidi falar, né? Daí vocês decidem se vocês vão fazer ou não, tá? Se vocês veem necessidade de fazer isso ou não. Então, gente, eu terminei aqui a carreira e aqui no final, ó, ficaram faltando 6 pontos. Daí que foi que eu fiz? Eu pulei eles e já terminei fazendo um ponto baixíssimo aqui no início, tá? Eu decidi não fazer mais um aqui no meio porque ia aumentar muito, né? Não ia ficar bom. Então, eu preferi pular mais do que fazer um aqui a mais, uma flor a mais, né? E já deu certo aí com o que eu tava procurando, né? Que era diminuir. Então, agora essa próxima carreira, ela vai ser idêntica a essa que a gente trabalhou agora, só que ela vai ser feita entre as pétalas que a gente já trabalhou.
Então, vou virar aqui meu trabalho rapidinho, fazer um ponto baixíssimo nesse pontinho aqui anterior. Fiz o ponto, desviro, né? Viro novamente. Daí, eu subo uma, duas, três correntinhas. E aqui, ó, nesse espaço, eu vou fazer a minha pétala. Puxo uma vez, puxo a segunda vez. E puxo aqui a terceira vez. Fecho tudo, faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. No mesmo ponto, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e puxo aqui 3 vezes novamente, tá? Eita, tem hora que não dá certo, a gente tem que desmanchar e fazer tudo de novo. Esse pontinho é um pouco chato por causa disso. Mas se você, de repente, está trabalhando daquela segunda forma que eu expliquei, vai ser mais fácil, né? Pronto, consegui. Daí, já laço o fio, ó, e venho aqui nesse próximo espaço, tá vendo? E vou fazer novamente a minha pétala. Isso aqui vocês já sabem fazer, né? A gente já fez uma vez aqui embaixo, né? Então, eu vou fazer assim por toda a minha carreira, fazendo da mesma forma. E aí, eu volto com vocês pra gente fazer a última carreirinha desse vídeo, tá? Que vão ser as nossas argolinhas. Então, é só seguir fazendo dessa forma, tá? Por toda a carreira, inclusive aqui em cima, tá bom? Se eu for fazer alguma modificaçãozinha, daí eu volto com vocês. Se não, eu já vou voltar com vocês na próxima carreira. Terminei minha segunda carreira e já iniciei aqui a carreirinha de argolinhas, tá? De correntinhas. Apenas fiz um ponto baixo aqui, ó. E já fui fazendo 4 correntinhas, um ponto baixo aqui entre as pétalas. 4 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas, um ponto baixo. Tá? Eu trabalhei assim, ó, até chegar bem aqui em cima. Aqui nós temos o ponto central, ó, tá vendo? Esse ponto baixo é o ponto baixo central. Então, aqui antes do centro, ó, nessa argola, eu coloquei 5 pontos. E depois, eu coloquei aqui nessa outra argola 5 pontos também, tá? Isso para que não feche, né? Para que ela não faça assim, para que ela fique retinha, tá? Então, eu coloquei nessas duas argolinhas aqui 5 correntinhas ao invés de 4. E daí, seguir trabalhando aqui, fazendo 4 correntinhas e um ponto baixo, tá? Eu tô aqui, daí eu vou terminar, chegar aqui na primeira que eu fiz, fazer um ponto baixíssimo, tá? E terminar, assim, a minha carreira. Então, gente, essa aula eu vou finalizar por aqui, tá bom? Na próxima aula, a gente vai fazer as últimas 2 repetições de pontos que estão faltando pra gente finalizar aqui essa parte do quadril. Daí, a gente vai igualar essas partes aqui, né? Depois que a gente fizer as 2 repetições, a gente vai igualar essas partes aqui para ficar reto e já começar aí a fazer a parte de cima, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Qualquer dúvida, pode me mandar lá no grupo e até a próxima aula.